Olá! Hoje a gente vai falar sobre um poder que está por trás de muitas regras no Brasil. As agências reguladoras. São elas que definem um monte de coisas no nosso dia a dia e às vezes nem percebemos. Já parou para pensar nisso? Quem é que define as regras para a internet que a gente usa? Para a conta de luz, que chega todo mês, ou até para os remédios que encontramos na farmácia? A resposta para isso tudo está num lugar bem específico. Então a resposta está num tipo muito especial de órgão governamental. Bora mergulhar nesse universo para entender de vez o que são as agências reguladoras e, mais importante, de onde vem todo o poder que elas têm. Para começar, a gente precisa entender o que, juridicamente falando, são essas agências. Porque, olha, elas não são empresas e também não são ministérios como os outros. Então, o que elas são, afinal? A base de tudo, gente, é uma palavra: autarquia. No fundo, uma agência reguladora é um tipo de autarquia. E o que isso quer dizer? Bom, significa que é uma entidade criada por uma lei específica que tem autonomia, tem seu próprio patrimônio, sua própria receita, para fazer atividades que, na verdade, são típicas do Estado. Coisas como fiscalizar, regulamentar e um detalhe importante, viu? Elas são autarquias, não fundações. Só que aí vem o pulo do gato. As agências reguladoras não são autarquias quaisquer, elas são autarquias de regime especial. E o que isso muda? Muda tudo. Primeiro, elas têm um foco técnico super especializado. E segundo, os diretores têm mandatos fixos. Sabe, isso é importantíssimo porque protege eles de pressões políticas. É essa autonomia reforçada, essa blindagem, que é a verdadeira fonte do poder delas. E quando a gente fala do governo federal, estamos falando exatamente destas 11 agências aí. A ANEEL para energia elétrica, a Anatel para as telecomunicações, ANEPRE para o petróleo e por aí vai. Anvisa, ANA, ANS, cada uma é a autoridade máxima no seu setor. Ah, e um ponto interessante, tem entidades que até parecem como a NPT, a de proteção de dados, mas que legalmente não entram nessa caixinha de agência reguladora que estamos vendo aqui. Ok, agora vamos entrar no ponto talvez mais importante e também o mais polêmico quando se fala dessas agências, a autonomia delas. Ou seja, o quão independentes elas são do governo central. Olha só o que a própria lei que rege as agências diz, é preto no branco: a ausência de tutela ou subordinação hierárquica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não tem chefe subordinado. O ministro não pode simplesmente ligar para um diretor de agência e dar uma ordem. Não funciona assim. Essa relação é um pouco sutil, mas a diferença é gigante. Pensa assim, a agência é vinculada ao ministério, mas não é subordinada. É como se o ministério definisse o destino da viagem, as grandes metas, sabe? Mas quem pilota o carro e decide o melhor caminho no dia a dia, a parte técnica, é a agência. O ministério faz o que chamamos de controle finalístico, ou seja, ele olha se a agência chegou no destino combinado. Ele não fica mandando virar à direita ou à esquerda. Tá, mas vamos para um caso prático para ver se a gente entendeu mesmo. Digamos que a ANAC, a Agência de Aviação Civil, cria uma nova regra sobre bagagens. A pergunta é: o Ministério dos Transportes pode chegar e simplesmente cancelar essa decisão? A resposta é um sonoro não. Não pode. Por causa da autonomia decisória, a decisão técnica da agência é a palavra final, pelo menos dentro da esfera administrativa. Não dá para recorrer para o ministério como se ele fosse um chefe. O ponto-chave é esse. Dentro da máquina do governo, para aquele assunto técnico específico, quem dá a martelada final é a agência. Beleza, já entendemos o que elas são e o poder que têm, mas como é que nasce uma regra na prática? Qual é o passo a passo que uma agência segue para criar uma nova regulamentação? Olha, não é algo que acontece da noite para o dia, não. Existe um processo bem estruturado. Tudo começa com a análise de impacto regulatório. Basicamente, um estudo a fundo do problema. Depois, a proposta é aberta para consulta pública, que é quando a sociedade pode opinar. Só depois de ouvir todo mundo é que a diretoria se reúne, discute e bate o martelo. Se aprovarem, aí sim a nova regra é publicada. E essa parte da participação social é levada bem a sério, viu? A lei exige um prazo mínimo de 45 dias para uma consulta pública. Parece bastante, né? Mas é de propósito, para dar tempo para todo mundo analisar a proposta com calma e mandar suas contribuições. E aqui um detalhe importante para não confundir as coisas. Existe a consulta pública e a audiência pública. A consulta que a gente acabou de falar é quase sempre obrigatória e funciona por escrito. Já a audiência pública é um debate, falado, oral e não é sempre obrigatória.
Geralmente acontece quando o tema é muito complexo ou polêmico e precisa daquele debate cara a cara. Beleza, mas quem é que manda na agência, no final das contas? Não é só o diretor-presidente. O poder de verdade está na diretoria colegiada. As decisões importantes são tomadas em conjunto, por votação. O diretor-presidente é o rosto da agência. Ele gerencia, representa, mas quem tem a palavra final na hora de criar uma regra é o coletivo. E, importante, as reuniões são públicas e gravadas. Ok, a gente já viu que o poder é grande, a autonomia forte. Mas esse poder é ilimitado? Claro que não. Precisa ter limites, controles, para não virar bagunça. Então vamos ver agora quais são os freios e contrapesos que existem nesse sistema. O poder de criar normas de uma agência tem uma fronteira muito clara. Imagina que o Congresso Nacional desenha o contorno, que é a lei. A agência pode colorir dentro desse desenho, detalhar os aspectos técnicos. O que ela não pode, de jeito nenhum, é desenhar fora da linha. Ela não pode criar um direito ou uma obrigação que não estava previsto na lei. Em outras palavras, ela não pode criar uma lei do zero. É por isso que dizemos que as normas das agências são infralegais. Esse nome pode parecer esquisito, mas só quer dizer uma coisa: elas estão abaixo da lei. Pensa numa pirâmide. A Constituição está no topo, as leis logo abaixo e as normas das agências vêm depois. Elas detalham a lei, mas jamais podem contradizer o que a lei diz. Certo. E agora, a pergunta final. Se a gente viu que a agência é a última instância administrativa, que não dá para recorrer para o ministro, então a decisão dela é final, absoluta, inquestionável, acabou ali? Não, de jeito nenhum. E aqui está o controle final, o grande freio de todo o sistema, o Poder Judiciário. Mesmo que a decisão seja a última palavra dentro do governo, qualquer pessoa ou empresa que se sinta prejudicada pode bater na porta da justiça. No Brasil, a regra é clara. Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode escapar da revisão de um juiz. É a garantia final. Então, no fim das contas, fica essa reflexão. O poder das agências é um jogo de equilíbrio constante. De um lado, a gente precisa da autonomia técnica delas para regular setores supercomplexos. Do outro, é preciso garantir o controle democrático. A grande questão que fica é até onde essa independência deve ir sem se desconectar da sociedade. É essa tensão que define o papel delas no nosso dia a dia.